Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como diversificar a sua carteira de investimentos da forma correta, fazendo com que você tenha menos risco e mais retorno. E detalhe, estão te ensinando a fazer isso da forma errada e eu vou te ensinar a fazer da forma correta. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve logo, ativa o sininho. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, você já vai ser notificado e vai ficar em dia com seus estudos de operações estruturadas e sobre o mercado financeiro. Então vamos para o conteúdo de hoje. A primeira coisa que eu quero falar é que estão ensinando sobre diversificação da forma errada no mercado. Na verdade, o que estão ensinando não é diversificação, sei lá, eu não tenho nenhuma palavra para isso. É espalhar o dinheiro em vários ativos. E isso não é o certo, isso te traz, inclusive, um risco maior que você nem sabe que está correndo. Calma, já vou te explicar o que eu quero dizer, mas antes eu tenho que falar de um cara chamado Markowitz. Quem é Markowitz? Markowitz é um economista americano, ele está vivo ainda, tem seus 90 anos, 91, 92, e ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1990 por um estudo publicado em 1952. Cara, olha quanto tempo levaram para reconhecer o mérito desse estudo. E é um estudo muito bom, onde ele provou matematicamente que é possível você ter uma carteira de investimentos com o risco da carteira menor do que ter individualmente cada ativo que compõe aquela carteira. Explico, calma. Vamos supor que você queira comprar, por exemplo, Petrobras e, sei lá, Suzano. Se você comprar somente Petrobras, ou somente Suzano, ou somente Vale, somente uma ação, você está correndo um risco. Porém, se você fizer uma combinação dessas ações de pesos e se você escolher as ações certas para colocar na sua carteira, a sua carteira vai ter um risco menor do que cada ativo desse individualmente. E detalhe, o risco da carteira, quando isso é feito da forma correta, é menor que o menor risco de cada papel daqueles. Então você pega o papel que tem o menor risco de todos, o risco da carteira vai ser menor do que aquele papel. Como que isso é possível? Esse estudo ele mostra que analisando a expectativa de retorno de cada ação individualmente e o desvio padrão, que é a volatilidade, é o quanto ela oscila ali em torno daquela média, você consegue fazer uma ponderação, ou seja, uma combinação, como se fosse uma receita de bolo, botar um pouquinho de uma ação, um pouquinho de outra, e o balanceamento dessa carteira vai fazer com que o risco total dela seja menor do que todos os ativos individualmente. E é aí que entra o grande erro que estão ensinando errado. O que todo mundo intuitivamente fala? Ah, você tem que diversificar, então pega 5, 10 ações, coloca um pouquinho em cada ação e beleza, sua carteira está diversificada, está tudo bem com isso. Não é assim que isso funciona. Uma outra parte do estudo, e tão importante quanto a questão da diversificação, é a parte em que o Markowitz mostra a questão da correlação entre as ações. Ou seja, o que é correlação? Correlação eu vou te mostrar aqui no gráfico, de uma forma muito simples. Correlação é isso. Quando uma ação sobe, a outra sobe também. Se duas ações têm essa característica de andar juntas no mercado, quando uma está subindo, a outra também está subindo, a gente diz que essas duas ações têm correlação positiva, ou seja, correlação direta. Quando uma sobe, a outra sobe também. E aí, o que tem de errado nisso? O que tem de errado nisso é o seguinte: quando você coloca na sua carteira ações que têm correlação positiva, você está correndo um sério risco chamado risco de mercado. Quando todo o mercado está subindo, a sua carteira está jóia e ela está subindo junto porque está todo o mercado subindo. E a sua carteira ela é correlacionada com o mercado, ou seja, é uma carteira que tem só ações, por exemplo, do índice Bovespa e ações que têm uma alta correlação, um alto peso no índice. Então, se o índice vai bem, a sua carteira vai bem. Legal. E quando o índice começa a cair? E quando acontece um evento
que afeta a economia, um evento macroeconômico que vai afetar as ações de uma maneira geral. Então, se a sua carteira é uma carteira que as ações individualmente têm alta correlação, a sua carteira toda vai afundar. E aí que está a questão. Isso poderia ter sido evitado se você colocasse ações com correlação inversa. E o que é correlação inversa? Vamos para o quadro. Correlação inversa é quando uma ação sobe, a outra cai simultaneamente. Isso existe. Existem ações que são negativamente correlacionadas. Se uma sobe, a outra está caindo. E isso é bom, ao contrário do que você pode imaginar, achando que isso é ruim. Isso não é ruim, porque isso vai equilibrar a sua carteira. Se ambas as ações têm expectativa de crescimento a longo prazo, mas elas têm correlação negativa, quando uma sobe, a outra cai um pouquinho, e aí quando aquela primeira cai um pouquinho, a outra sobe um pouquinho, isso vai equilibrar a sua carteira. Elas vão tender a subir ao longo do tempo, ou seja, elas vão se valorizar, porém de uma forma mais saudável, mais equilibrada. Existem ações, inclusive no índice Bovespa, que você pode colocar na sua carteira para dar um balanceamento melhor, uma relação de risco e uma relação de retorno melhor para a sua carteira. Se você colocar todas as ações que têm uma correlação alta com o índice, você vai estar correndo o risco do índice. Se o índice cair, a sua carteira toda vai afundar junto. Mas se você tem uma carteira balanceada com algumas ações que têm uma correlação direta com o índice e com algumas ações que têm uma correlação inversa com o índice, a sua carteira vai ser mais balanceada. E isso é um detalhezinho que pode fazer toda a diferença para você ter menos risco e mais retorno na sua carteira de ações, na sua carteira de investimentos. Essa regrinha vale para tudo, não só de ações. Isso vale para você analisar todos os tipos de investimento, inclusive os ativos de renda fixa, as opções. Todos os ativos eles possuem uma correlação direta ou inversa com a economia, com a bolsa, com o índice. Então existem ativos que têm essa característica de proteção. Vou te dar um exemplo. O ouro, o dólar, por exemplo, são ativos que servem para fazer essa proteção na sua carteira de investimentos. Então, se você tem algumas ações, é bom você ter um pouquinho de investimento em dólar, um pouquinho de investimento em ouro, para poder equilibrar. No caso de uma queda, por exemplo, generalizada nas ações, o seu investimento em ouro ou o seu investimento em dólar, ele pode compensar essa queda e isso vai neutralizar a queda e você vai ter até lucro, inclusive. Agora, também existem ações que têm essa característica de correlação inversa com o índice. Quando o índice está caindo, apesar dela pertencer ao índice, ela está subindo e ela ajuda a balancear a sua carteira. Eu vou te dar alguns exemplos de ações que fazem isso e te explicar o porquê que isso acontece. Então, por exemplo, Suzano, por exemplo, é uma ação que tem correlação inversa com o índice e quase que com todas as ações que compõem o índice. E eu já te explico por quê. Suzano é uma exportadora, ela depende muito da questão cambial, da questão do dólar. Então, quando o dólar sobe, em geral, as ações da Suzano sobem também. Em geral, o dólar tem essa relação inversa com a bolsa. Quando a bolsa está subindo, o dólar está caindo. Quando a bolsa está caindo, o dólar está subindo. E isso acaba refletindo no preço das ações da Suzano também. Então, Suzano é um exemplo de uma ação que tem correlação inversa com o índice e que você pode usar ela para ter um peso ali, um percentual na sua carteira para ajudar a ter um risco menor, a sua carteira ser mais resistente às variações de mercado, por exemplo, ela não ficar tão suscetível às variações do mercado. Suzano não é a única ação que tem essa característica. E como você vai descobrir quais são essas ações e como que você vai achar essas ações? Existe um indicador chamado beta. O que é o beta? O beta é exatamente esse índice de correlação da ação com o índice que ela pertence. Ou seja, um índice é uma média de ações. Então, a gente conhece o Ibovespa, é o mais famoso. Existem outros índices na nossa bolsa, mas vamos pegar o exemplo do Ibovespa.
o Ibovespa tem lá as suas ações que o compõem e dentro de cada ação dessa existe um beta. Então, por exemplo, tem sites gratuitos na internet que você consegue olhar e ver qual é o beta da ação. Se a ação tem um beta alto, por exemplo, 1 ou mais que 1, significa que ela tem uma correlação direta com o índice. Então, se o índice está subindo, aquela ação está subindo igual ou está subindo o dobro, por exemplo. Tem ação que tem beta 2, que se o índice sobe 1%, a ação sobe 2%. E existe ação que tem um beta bem baixinho, 0,10, 0, ou seja, ela é indiferente. Então o índice pode subir ou cair que ela está ali. E aí você vai ter que analisar ela pelo mérito próprio dela. Ou seja, se o índice está subindo ou caindo, isso não vai impactar no preço daquela ação e isso pode ser bom para a sua carteira, porque se aquela ação vai crescer a longo prazo, ela vai crescer e ela não está correlacionada ao índice. O índice não vai prejudicar o desempenho daquela ação específica. Então, você tem que colocar um pouquinho de ações que tem correlação direta com o índice e um pouquinho de ações que tem correlação inversa ou até mesmo neutra com o índice, porque isso vai balancear a sua carteira e você vai ter uma carteira com um risco menor inclusive de mercado. Você não está suscetível ao risco do mercado, da direção do índice, da economia como um todo. Então, um exemplo de site para isso é o site investing.com. Esse site é um site gratuito que tem muito serviço de informação. Se você entrar lá, vai na aba de ações, ações do Brasil, e tem um cantinho com os dados fundamentalistas. Ali na última coluna é o beta das ações. Você pode ordenar em ordem crescente ou decrescente, ver as ações que têm o maior beta, as ações que têm um beta neutro, assim, próximo de 0, e as ações que têm um beta, inclusive, negativo, como é o caso que eu te dei o exemplo aqui da Suzano, tem a Embraer também, que tem um beta negativo com o índice. Então, é isso. Essa era uma dica preciosa que eu queria te dar e eu queria ter recebido lá atrás essa dica quando eu comecei. Eu demorei a descobrir essa informação e eu tenho muito mais coisa para te falar de Markovic e a gente vai falar muito dele aqui no canal. Então, eu quero te pedir, se você está gostando dos conteúdos aqui do canal, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário e marca também aquele seu amigo que está lá na renda fixa, no Tesouro Direto. Fala para ele que existem formas de aprender a extrair renda segura do mercado, estudando um pouquinho sobre opções e diversificação. Markovic, chama ele por renda segura. Um grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo.